Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que o canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela atenção. Bom, hoje nós vamos falar sobre um livro, fazer um comentário, uma reflexão sobre o livro O Eterno Galileu, do Fulton Sheen, um livro muito interessante, um livro católico, cristão, muito interessante, que vai nos falar sobre aspectos da vida de Cristo. Então, esse livro ele foi escrito pelo bispo, então na época, Fulton Sheen. Esse bispo, ele era um bispo norte-americano, que viveu até quase ali o final da década de 70, e ele escreveu vários livros, fez vários programas de rádio, se tornou um palestrante, professor, uma pessoa muito influente na sua época, uma pessoa que com certeza tocou muitos corações com o seu cristianismo, com a boa nova cristã. Então ele escreveu vários livros e todos eles com um cunho assim muito de evangelização mesmo, de conversão, de tentar tocar e tentar converter as pessoas através da sua palavra de fé, da sua palavra de vida. Então esse livro, ele com certeza, ele é um marco, é um livro assim muito importante, da sua época, e que com certeza ele vai nos trazer grandes lições de vida. Então ele vai falar aqui, ele vai falar muito sobre a questão da humildade. Ele começa já falando sobre a humildade cristã, que se nós não formos como as crianças, se nós não formos simples, se nós não formos pessoas humildes, nós não poderemos alcançar o reino dos céus. Porque o reino dos céus não é destinado àquelas pessoas que julgam saber tudo, aquelas pessoas que se acham sábias aos seus próprios olhos, aquelas pessoas que acham que já sabem de tudo, que não tem mais nada a aprender. Não, o reino dos céus não é para os sábios deste mundo. Ele é para as pessoas humildes. Então, somente quando nós nos tornarmos pessoas como as crianças humildes, é que nós poderemos enxergar o que é grande. É só quando a gente é humilde, Uma criança, ela é simples, Ela tem a simplicidade. Então, ela consegue ver, assim, uma importância, muitas vezes é muito superestimada, porque ela vê as coisas sobre uma outra ótica. Então, por exemplo, se ela vê, de repente, uma pessoa, uma pessoa de um desenho ali, um personagem, vamos supor, de um desenho, ela vai ficar muito empolgada, muito entusiasmada com aquele personagem, ela vai achar aquele personagem muito importante, de repente ela vê um gigante ali num desenho, ela vai achar aquilo ali algo muito importante, algo grande, ela vai sempre ver os adultos como pessoas muito grandes, por quê? Porque ela é pequena, porque ela tem um coração humilde, então ela consegue reconhecer o que é grande pela sua humildade. Ao passo que quando ela cresce, muitas vezes ela perde essa noção do que é grande, porque o adulto, ele muitas vezes perde essa simplicidade que as crianças têm e não consegue ver nas coisas, vamos por assim, um adulto assistindo o mesmo desenho que aquela criança assistia, os personagens grandes, os personagens importantes, o adulto não vai enxergar algo tão assim grandioso como a criança enxerga, Porque a criança tem essa humildade. E ele vai deixar muito claro que para que nós possamos ser pessoas humildes, nós devemos ser como as crianças. Depois ele vai falar também que nós devemos ser como os pastores e os magos, Os pastores e os magos, eles eram pessoas que tinham também, principalmente no caso dos pastores, uma sabedoria, mas não uma sabedoria mundana, uma sabedoria divina, uma sabedoria que nos faz realmente enxergar o mundo sob a ótica de Deus, que nos faz enxergar o mundo sob a sabedoria que realmente é a que importa. Não a sabedoria da vã ciência do mundo, não, mas uma sabedoria que vem de Deus, cujo princípio é o temor ao Senhor. Então, os pastores e os magos ali, eles foram pessoas simples, Nós temos a simplicidade dos pastores e a sabedoria, dos magos ali, que podem, então, nos dar essa receita de como nós devemos ser. Devemos ser pessoas simples, pessoas que, ao chegar até ali o presépio, onde Jesus Cristo nasceu, nós possamos ver o quão
quem nasceu ali não é uma criança, não é simplesmente mais uma criança que nasce, ou de repente vermos aquilo ali algo que muitas vezes não é sob esse olhar sábio, sob esse olhar simples que Deus nos inspira. Muitas vezes a gente pode achar aquilo ali um fato banal, algo sem importância, mas os pastores e os magos nos ensinam a ver aquele nascimento de Jesus como algo que nos toca o coração, porque ali não nasceu um ser humano, não nasceu simplesmente mais uma criança, ali nasceu o Salvador do mundo. Então, a lição que nós podemos aprender com os pastores e magos é o da simplicidade de vermos o nascimento de Cristo, o nascimento daquele que vai nos salvar, o nascimento daquele que vai ser o nosso Redentor. Então, nós devemos aprender a valorizar, sim, a nossa fé, e nós devemos aprender, sim, a ter essa humildade diante das situações da vida, essa simplicidade, essa sabedoria, para que nós possamos ser pessoas mais conscientes, pessoas mais assim verdadeiras e mais valorosas, principalmente diante dos olhos de Deus. E que nós possamos ser exemplo para outros também as nossas ações, né, com as nossas atitudes. Depois, esse livro ele vai falar também sobre a questão de nós muitas vezes vermos, né, do mundo, né, ver a Igreja Católica sob uma maneira como se ela fosse algo ultrapassado, como se a Igreja Católica ela não fosse uma igreja atual, uma igreja que tivesse valores a nos ensinar. Eles acabam vendo a Igreja Católica como algo atrasado, como uma igreja que desperta até o ódio, que acha que a Igreja Católica é até diabólica. Muitos acreditam nisso, mas isso é uma coisa que o próprio inimigo de Deus inspira nos corações de muitas pessoas, a olhar a Igreja Católica com ares de preconceito, não como a igreja verdadeira de Cristo, mas sim como uma coisa ultrapassada, com os seus valores e os seus preceitos ultrapassados, que ela deveria se adequar à realidade atual, que ela deveria se preocupar em ser uma igreja voltada para a questão social, para a questão econômica, né? Se preocupar com o material, né? Então, é aquela visão, muitas vezes, social, de dar pão a quem tem fome, de dar teto a quem não tem, dar abrigo, mas sem se preocupar com o lado espiritual. Então, a visão do mundo moderno é muito voltada ao lado material, em satisfazer as necessidades materiais das pessoas. Mas não é essa a vontade de Deus. A verdadeira vontade de Deus é aquela que vê a igreja como sendo um templo espiritual, onde os principais valores são os valores humanos, os valores da humildade, da simplicidade, os valores morais, os valores éticos. Esses são os verdadeiros valores que são os que Jesus Cristo transmitiu. E às vezes o mundo quer distorcer a Igreja Católica, né? E aí, muitas vezes, eles a tratam como sendo algo ultrapassado, algo até diabólico. Isso é muito errado, né? E também, às vezes, o mundo ele quer colocar o ódio contra a Igreja Católica, né? Por quê? Porque ele, a partir principalmente do século XIX, o homem foi se tornando cada vez mais egoísta, né? Cada vez mais pensando em si mesmo e se achando um Deus, se achando um ser assim dotado de atributos divinos, quando na verdade o homem precisa entender que sem Deus ele não é nada. E ele começou então a achar que ele era o mais importante, que as coisas do mundo eram as mais importantes, que o lado material era o mais importante, e colocar a igreja e Deus em segundo plano. E isso é algo que nós não podemos aceitar. Nós, como cristãos, temos que colocar a Igreja Católica, que é o lugar aonde, né, Jesus Cristo ele disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Né? Então, nós devemos ver na Igreja Católica a resposta e o refúgio para as nossas dificuldades, porque é na igreja que nós vamos encontrar as respostas, o amor de Deus está presente ali. E é por isso que às vezes também o livro vai falar sobre a questão também do sofrimento, né? Que o mundo muitas vezes ele vive o sofrimento como sendo algo normal, e esse sofrimento não leva a nada. Esse sofrimento não vai levar a nenhum tipo de graça ou de paz na nossa vida. O verdadeiro sofrimento que significa paz e alegria em nossas vidas é aquele que dá sentido e que tem amor. Quando nós sofremos por amor a alguma coisa, quando esse sofrimento significa a gente renunciar a algum tipo de prazer, algum tipo vamos supor, de bens terrenos, quando esse sofrimento significa que nós estamos sofrendo por amor a alguém, que nós estamos sofrendo por uma causa nobre, por Deus, né? Isso significa sacrifício. E isso muitas vezes o mundo não entende,
porque o mundo ele acha que se sacrificar é algo que não vai nos trazer alegria mundana, mas a alegria mundana não é a mesma alegria que Deus quer que nós tenhamos. A alegria que Deus quer que nós tenhamos é a alegria cultivada com amor, quando vem com amor, quando nós sabemos reconhecer esse amor que está na pessoa de Cristo que morreu na cruz, porque realmente a cruz e a mensagem da cruz é aquela que vai nos trazer a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Jesus Cristo deve ser sim o nosso modelo principal, o nosso modelo de fé, e não as coisas terrenas, não as coisas deste mundo, porque este mundo ele não traz as respostas. O mundo ele é vazio em si, o mundo não tem as respostas que nós precisamos para a nossa vida cristã, porque o mundo ele é muito voltado para as coisas materiais, para as coisas terrenas. Então nós devemos buscar sim, né? Buscar sim sempre as coisas divinas, as coisas nobres, as coisas que estão lá em cima, e entendermos que a morte de Cristo não significou o fim de tudo. Que quando ele morre na cruz, para muita gente a sua morte na cruz foi o fim de tudo. Isso é uma grande mentira. Na verdade, quando ele morre na cruz, começa a verdadeira vida, porque Jesus Cristo ele não veio para viver. O objetivo, ao contrário de grandes filósofos, né, pessoas que viveram nesse mundo e que tiveram muitas vezes deram ensinamentos sobre como viver a vida, ensinamentos que muitas vezes são bonitos mesmo, mas que não são cheios do amor de Deus, que não são verdadeiros em si, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus não veio para viver como eles viveram, Jesus veio para morrer, porque ele tinha uma missão, salvar a humanidade, e através da sua morte, ele nos traz a verdadeira vida. Quando Jesus Cristo morre, ali começa a verdadeira vida, e é nessa verdadeira vida que nós vamos encontrar também o repouso para as nossas vidas, a paz para as nossas vidas. E até os apóstolos, né, os apóstolos de Cristo duvidaram, acharam que Jesus morrendo tudo tinha acabado, o mundo achou que isso tinha acontecido, mas não. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, começa uma nova vida. E é nessa nova vida que nós devemos também nos pautar, numa vida nova, numa vida que traz a vitória e a verdadeira paz para as nossas vidas. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para comentar, né, para você sobre desse livro, O Eterno Galileu. Quem não leu, eu convido você a ler o livro. É um livro muito interessante que vai trazer muitos ensinamentos para cada um de nós. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.